Algum médico, enfermeiro ou profissional na área de medicina consegue explicar essa foto postada no perfil oficial do Bolsonaro? São 3 pontos que eu quero entender. O primeiro é, ele está com essa sonda do lado de fora do nariz. Está bem visível que a sonda está do lado externo do nariz. Segundo, ele está com esse sensor de batimentos cardíacos, se não me engano, na clavícula, lá em cima. Terceiro, se ele está com essa sonda que geralmente vai até o intestino, por que ele estaria se alimentando? Pois isso pode sufocá-lo e levá-lo a desviver. E aí, galera, alguém consegue me explicar? Eu vou responder essas 3 perguntas para vocês, mas antes eu quero deixar claro que este vídeo, esta conta, não são voltados para a política, nem para falar mal do Bolsonaro, nem bem, nem mal do Lula, nem bem do Lula, nem para falar mal ou bem da esquerda, da direita, do norte, do sul, do leste, do oeste, da linha do Equador, do meridiano de Greenwich, nada disso. Estamos aqui para responder perguntas e dúvidas em relação à área da saúde. E como ele pergunta para um enfermeiro, médico, etc., e eu sou enfermeiro e estudante de medicina, eu vou responder essas 3 perguntas, porque elas têm respostas sim. Tá bom, gente? Nós temos que trabalhar com a verdade sempre, independente da situação. Sempre temos que trabalhar com a verdade, tá? Olha só. Primeira pergunta que ele faz, essa sonda está em cima do nariz, por quê? Não, a sonda não está em cima do nariz, ela está dentro. Nós temos 2 tipos de sonda, a sonda nasoenteral, que vai do nariz até o intestino, ou a orenteral, que vai da boca até o intestino, e nós temos a sonda nasogástrica, que vai do nariz até o estômago, ou orogástrica, que vai da boca até o estômago. Perfeito? Essa que o Bolsonaro está é a nasogástrica, dá pra ver pela cor, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar a diferença pra vocês. Quando nós passamos essa sonda, eu vou usar o meu carregador aqui pra ensinar vocês. Eu vou sujar o meu carregador, depois eu limpo, tá? Quando nós passamos essa sonda, seja a nasogástrica ou a nasoenteral, a gente passa e ela vai lá pro estômago, pro intestino. Se a gente não põe nenhuma fixação, ó, o que que acontece? Pum, a sonda cai. E a gente tem que passar de novo. Então tem que pôr fixação. E o que acontece que nós temos essa impressão que está em cima do nariz é um efeito óptico por causa da fixação. Olha só, passei a sonda. Chegou lá no estômago, agora eu vou pôr uma fixação. Eu pego a fixação, tenho que grudar essa fixação na sonda e no nariz para essa fixação, para essa sonda não sair. Então a fixação está grudada na sonda e no nariz, acaba dando a impressão de que a sonda está no nariz, quando na verdade ela está dentro, olha lá, ó. É uma ilusão de ótica, ela está dentro. O que está por cima é a fixação, tá bom, gente? Tanto que vocês separem aí neste vídeo, nessa foto, a sonda do Bolsonaro, ela é transparente, o que mostra pra gente que é uma sonda gástrica, só que tem uma hora que ela fica bege, porque é a fixação que a gente vai passando na sonda, na sonda, na sonda, na sonda, e depois essa mesma fixação que a gente põe na sonda, a gente gruda ela no nariz. Então fica assim, tá? Fica assim lá, bonitinho. Então é uma ilusão de ótica, a sonda está dentro do nariz, tá bom? Segunda questão, ele fala, o Bolsonaro está comendo com a sonda, sendo que ele usa essa sonda para comer, não tem nada... Gente, vamos entender um pouquinho aqui de medicina, da área da saúde, antes da gente falar determinadas coisas graves, tá? Olha só, essa sonda que o Bolsonaro está não é sonda para receber alimentação, e sim para retirar conteúdo gástrico, tá? Para retirar ali acúmulo de coisa que está dentro do estômago. Tem a sonda para receber alimentação, que ela é mais dessa cor aqui, leitosa que a gente fala, e tem a sonda gástrica, que é para tirar o que está dentro do estômago, tá? Que ela é transparente, tá bom? Pacientes, por exemplo, que eles acabam ingerindo, por exemplo, comprimidos, se atentando contra a própria vida, o que que acontece? Passa essa sonda nasogástrica, a sonda gástrica, para colocar carvão ativado e retirar esse conteúdo pela sonda. Então a sonda nasogástrica geralmente é para retirar ali conteúdo gástrico e nasoenteral para receber dieta. Mas essa resposta que eu vou dar, ela se encaixa para as duas. Por que que um paciente que está com a sonda nasoenteral, ou seja, a sonda que é para receber alimentação, pode comer também? Geralmente, pacientes que eles estão
fazendo uma complementação da alimentação. Então acontece em hospital, às vezes, do paciente ele não estar comendo muito, ele precisa comer, passa a sonda nasointeral para ele receber uma dieta por essa sonda, então a sonda está indo lá no intestino, a dieta é colocada nessa ponta, mas o paciente ele pode comer oralmente, via oral também, para fazer uma complementação, tá bom? Mas no caso do Bolsonaro, que é a nasogástrica, que é para retirar o conteúdo gástrico, não faz sentido, né? Faz também. Ué, mestre, não faz, porque se ele tá com uma sonda nasogástrica para retirar o conteúdo gástrico, por que que ele vai comer pela boca? Gente, o que que a gente faz? A sonda está lá, a gente fecha a sonda, fecha, ela não está drenando nada, e o paciente começa a se alimentar via oral. Principalmente para aqueles pacientes que ficaram muito tempo sem comer. A sonda está lá, ela estava drenando, ela parou de drenar, o paciente vai voltar a comer agora, e aí ela fica lá por quê? Porque se tiver alguma intercorrência, vamos supor que o paciente passe muito mal, começa a vomitar, né? O abdômen dele ali se expanda demais, enche demais, vamos assim dizer. Aquele conteúdo que ele comeu não vai fazer, a movimentação gástrica não faz com que aquele conteúdo saia do estômago. O que que a gente faz? Abre a sonda para drenar. Mas a sonda fica, principalmente quando o paciente está voltando a comer via oral. Aquele paciente que ficou muito tempo, a sonda fica lá para, caso necessário, drene aquele conteúdo que fez mal para ele, tá? Aí fica um tempo sem comer novamente, aí depois volta de novo. Ó, hoje você vai comer uma gelatina. Ah, ele comeu a gelatina, olha só, não passou mal, sondinha fechada lá. Amanhã ele vai comer uma gelatina e beber água. Olha, ele comeu a gelatina e bebeu água e não precisou abrir a sonda para drenar, foi bem. Depois de amanhã, uma sopa, água e gelatina. Olha, não passou mal, não precisou abrir a sonda. Depois de amanhã, fala, agora a gente pode sacar essa sonda, porque ele já está conseguindo se alimentar bem e não precisa drenar nada pela sonda. Perfeito? Então sim, o paciente pode se alimentar oralmente, se ele está com a sonda nasointeral ou se ele está com a sonda nasogástrica, tá bom? Isso vai depender do quadro de saúde do paciente, do porquê que ele está usando aquilo. Tem paciente que está com a sonda nasogástrica, não vai poder comer nada, porque justamente tem que tirar muito conteúdo dali de dentro. É um paciente que está em jejum, né? Tem que sair aquele conteúdo gástrico, ele não vai comer. E tem paciente que só pode receber dieta por sonda nasointeral, né? A sonda que vai lá para o intestino. Então ele também não vai comer. Por exemplo, ele tem dificuldade para deglutir. Então ele vai receber por sonda nasointeral, enfim. Mas, como eu falei, existem casos que ele pode estar com a sonda nasointeral ou com a sonda gástrica e está comendo por via oral também, tá bom? Terceira e última pergunta, ele fala dos eletrodos aqui em cima. Esse eletrodo aqui em cima, porque é no peito, depende, gente. Claro, nós temos as derivações periféricas, né, que são esses eletrodos que a gente coloca nos braços, nas pernas. Também temos as precordiais, esses que a gente coloca no peito. Só que algumas coisas podem impedir da gente seguir a sequência lógica, a maneira mais correta, vamos assim dizer, de colocar esses eletrodos. Por exemplo, tem as derivações periféricas nós colocamos nos braços e nas pernas. Mas e se o paciente não tem os braços? Ou se os braços estão queimados? Como que a gente faz? A gente coloca aqui, por exemplo, mais para cima, perto do ombro. No caso desta foto, o que dá para identificar? O Bolsonaro ele está com uma cinta. E essa cinta impede que sejam colocados os eletrodos aqui debaixo do peito, do mamilo esquerdo, vamos assim dizer. Então o que teve? Um reajuste desses eletrodos, reajuste que é permitido, a gente coloca em outras posições e se mantém o traçado eletrocardiográfico com as derivações corretas, fica ali bonitinho, sem problema nenhum, tá bom? Então sim, o eletrodo pode estar ali também, desde que o traçado eletrocardiográfico esteja correto e o objetivo esteja alcançado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi para esclarecer essas 3 perguntas, porque nós sempre temos que trabalhar com a verdade, independente do lado que seja. Esquerda, direita, norte, sul, leste, oeste, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.